seja a reunião da igreja. Por isso que a igreja é um conjunto de igrejas, né? Isso faz toda a diferença, porque senão um fazia tudo, né? E aí engessava os demais. Mas essa frase que criou, né? Não é individualista, é coletivo. Você pode dizer isso, Dio? Não é individualista, é coletiva. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu, e o livro abrirá. Hino C39. Irmãos, o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Vamos confessar. Jesus Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos proclamar essa última estrofe. Ó Senhor Jesus, com toda ousadia, reconhecendo que Ele é o Senhor. Cristo é o Senhor. Todas as coisas foi E confessarão que Jesus Cristo para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é
e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todos os velhos se dobrarão, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ele é o Senhor. Senhor Jesus, a palavra do meu Deus traz a mim luz e satisfação. Por amá-la, Cristo assim, engrandecido dia a dia, no meu ser então serás. Hino C67. Senhor Jesus. Sem palavras o seu povo se corrompe, mas ao achar seu viver. Senhor Através do seu falar, Deus me faz, pelo que planejou, a igreja popular, para lutar com o seu povo, e ali então falar. Daqueles que o Senhor separou, e a festejar, os profetas dão a nós revelação das Escrituras, e o nosso Deus soprou. Ao falar das unidades do seu povo, qual viver, sou muito, cada qual perfeito. Ó Senhor Jesus, aleluia, junto àqueles que o Senhor separou. Ó Senhor Jesus, junto àqueles que o Senhor separou. Vivo a festejar, seus profetas dão a nós revelação das Escrituras, e o nosso Deus soprou. Aleluia. Vamos junto àqueles que o Senhor separou. Todos os que estão aqui, todos os que creram e receberam o Senhor, são separados do Senhor. Amém. Por isso que nós fazemos parte da igreja, porque a igreja é aqueles que foram chamados para fora. Então, junto àqueles que o Senhor separou, faça o quê? Vivo a festejar. Irmãos, é uma festa quando estamos juntos. Precisa ser uma festa. Levanta e fica de pé. E sacode o irmão que está do seu lado de pé. Aleluia. Sacode o irmão que está do seu lado de pé. Junto àqueles que o Senhor separou. Seus profetas dão a nós. Eles na revelação
Esse é viver. Eu não abro mão dessa esfera. Eu não abro mão dessa esfera. Eu vou viver sou. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse viver. Essa nova palavra. Esses irmãos para festejar. Senhor Jesus. Eu vou falar, Senhor. Usa-nos cada dia mais. Senhor, autoridade. Senhor, por meio do teu falar. Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra do meu Deus traz a mim luz e satisfação. Por amá-la, Cristo assim engrandece o dia a dia. No meu ser então será sem palavra o seu povo se corrompe, mas ao achá-la prospera em seu viver. Através do seu falar, através do seu falar, Deus me faz ver o que planejou. A igreja como lar para habitar com o seu povo e ali então falar. Sem palavra o seu povo se corrompe, mas ao achá-la prospera em seu viver. Junto àqueles que o Senhor separou, vivo a festejar. Seus profetas dão a nós revelação das Escrituras que o nosso Deus soprou. Tal falar traz unidade ao seu povo, por tal viver sou muito grato ao meu Deus. Aleluia. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado pelo teu falar. Ó Senhor Jesus, é por meio do teu falar, Senhor, que sabemos para onde ir, Senhor, que sabemos quem somos e para onde nós estamos indo. Continua falando para nós, Senhor. Ó Senhor Jesus,
temos sido constantemente abençoados, Senhor, por meio da Tua palavra. Senhor, faz-nos valorizar essa palavra, Senhor, amar com reverência a ela, Senhor, e, sobretudo, Senhor, torná-la prática no nosso viver, porque nós queremos cooperar contigo, porque queremos trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, seja conosco essa noite, Senhor, estamos com o coração aberto, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para falar para nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha total liberdade, Senhor, para agir no nosso meio, para falar no nosso meio. Ó Senhor Jesus, e que nós cooperemos um pouco mais, Senhor, com a Tua edificação, seja com a igreja em Campina Grande, Senhor, seja com os irmãos que estão aqui, seja com os irmãos que estão vindo, Senhor, seja também com os irmãos que estão nos acompanhando, Senhor, por meio da internet. Senhor, abençoa todos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos compartilhar um pouco, acerca da mensagem de número 4 do Alimento Diário, que tem por título Revestir-se do amor que une todas as coisas com perfeição. Louvado seja o Senhor. Revestir-se do amor que une todas as coisas com perfeição. Esse amor une todas as coisas com perfeição. Mesmo pessoas tão diferentes, mesmo pessoas vindos de contextos tão diferentes, mas une todas as coisas em amor. E aí o versículo é Colossenses capítulo 3, versículos 3 a 17. Senhor Jesus. Perdão, irmãos, 13 a 17, amém? Todos acharam? Amém. Senhor Jesus. 13 ao 17. Colossenses capítulo 3, começando no versículo 13, diz assim: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Fomos chamados em um só corpo, fazemos parte de um só corpo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Louvado seja o Senhor. Irmãos, todos nós fazemos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. Todos nós, os que estamos aqui, fazemos parte, e também outros irmãos que não estão aqui, irmãos também que não se reúnem conosco, também fazem parte desse único corpo. Esse é o corpo de Cristo. Nessa cidade, todos aqueles que creram em Jesus fazem parte de um único corpo, independentemente de onde se reúnam. A gente, quando se reúne aqui, a gente dá testemunho da unidade. Mas, irmãos, é para todos o falar do Senhor. É para a igreja, é para o seu povo. E aí, irmãos, o Senhor, Ele está tecendo entre nós, são pessoas tão diferentes. Se a gente olhar aqui, talvez existam pessoas que sejam mais impulsivas, que sejam pessoas sanguíneas, que sejam pessoas mais fleumáticas, mais tranquilas. Tão diferentes. Talvez alguns tenham uma ideia acerca de um tema e o outro tenha assunto completamente diferente acerca do mesmo tema. Deus correu esse risco de juntar num só corpo, de juntar só numa arca todo tipo de animal. Qual animal você é, fica a seu critério escolher. Senhor Jesus. Mas, irmãos, o trabalhar do Senhor é justamente para tecer um tecido de amor,
para que todos nós sejamos unidos um ao outro, tendo como por vínculo o amor. Então é por isso que o Senhor tem falado para nós. É por isso que o Senhor tem ministrado a sua palavra. Nós cantamos um hino que fala justamente sobre isso. Tal falar traz unidade. E qual a finalidade daquilo que o Senhor tem falado para nós? Trazer unidade, para nos edificar juntos em amor. Amém. Senhor Jesus. E aí, irmãos, a pergunta é: de quem é essa edificação? É minha? Não. É de Rosenil Ricardo? De Ian? Alfredo? É de algum? Irmãos, essa edificação é de Deus. Amém. Lá em Mateus capítulo 16, não precisa abrir por causa do tempo, mas o Senhor diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, relacionada a Ele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, a igreja não é minha, a igreja não é de nenhum de nós, e ao mesmo tempo é porque nós somos membros, temos uma responsabilidade, mas irmãos, a direção vem da cabeça, Cristo é o cabeça. Então tudo o que acontece na igreja tem de estar debaixo do encabeçamento de Cristo. Temos desfrutado disso. Qual é a nossa finalidade? Cooperar com o Senhor para que todas as coisas sejam trazidas para o encabeçamento de Cristo. E como é que isso acontece? Por meio do falar, por meio da palavra. Senhor Jesus, a nossa obra é o resultado do fluir do rio da graça e devemos mergulhar nele até ser levados por ele. Irmãos, não é a força do meu braço, nem o meu conhecimento, nem o que sei ou deixo de saber. Não é o tempo que eu estou na vida da igreja. Pelo contrário, na verdade, dependendo de como, o tempo longo que a gente tem de vida da igreja, às vezes é uma pedra de tropeço para nós mesmos. Nunca mais me esqueço uma conferência que eu fui, em que o irmão, liberando a mensagem, ele disse assim: qual irmãos se reúnem aqui mais de 5 anos? Há 1 ano. Aí vários levantaram as mãos. Aí ele disse: quais irmãos se reúnem há 5 anos? Vários irmãos levantaram a mão. Quais irmãos se reúnem há 10 anos ou mais? A maioria dos jovens que estavam em Campina na época levantaram as mãos. E a gente está achando, puxa vida, 10 anos, não é pouca coisa não. Aí o irmão disse: parabéns, você tem uma cartilha do que é viver a vida da igreja. E isso muitas vezes é problema. Sabe por quê? Porque quando eu tenho muito tempo, dependendo de que, eu não ando em novidade de vida. Dependendo de que, eu penso que eu já sei tudo como deve acontecer na vida da igreja. E quando não coloca, eu olho assim e digo: não é assim, não concordo com isso, não acho que é por aí. Mas irmãos, a igreja é de Deus. Amém. Quem tem que decidir como as coisas funcionam na igreja é Deus, é Cristo. Quem ele levanta para ser líderes na igreja, em termos de obra, mas na igreja local, é Cristo, não sou eu. Nem eu sou capaz de fazer isso, irmãos. Porque quem capacita é Deus. Senhor Jesus. Então o que é que eu devo fazer? Mergulhar no rio. Amém. Irmãos, o rio da graça, nós vimos, quando desfrutamos de Efésios, vimos muito disso. O rio da graça, ele está fluindo. Flui lá desde Gênesis e durante toda a Bíblia ele está fluindo e ele vai parar lá em Apocalipse. Esse rio, ele está fluindo. Nessa reunião, o rio está fluindo. Então o que é que você vai fazer? Amém. Irmãos, nessa reunião, o que a gente tem que fazer é mergulhar no rio. Amém. Louvado seja o Senhor. Tem um grito de guerra que fala, né? Até mergulhar no glu 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 da água. Aleluia. Interessante que quando eu ouvi esse grito de guerra, eu pensava que o glu 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 era apenas uma onomatopeia de você estar mergulhando. Glu 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 é porque... Mas acho que foi Rebeca ou foi Gabi que compartilhou comigo que quando o glu 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 é só o que quando você está mergulhado você ouve, é apenas a água. Então, irmãos, quando a gente mergulha, a gente não vai ouvir nenhum outro falar.
Apenas o falar do Senhor. E esse rio está fluindo. E o Senhor está falando para nós. Desfrutamos do hino que diz, tal falar. O Senhor tem falado para nós. O que é que eu preciso fazer, irmãos? Ficar analisando? Não, eu preciso mergulhar nesse rio. Eu quero mergulhar nesse rio. Você quer mergulhar nesse rio? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Até que nós sejamos completamente levados por Ele. Deixa o rio fluir. Senhor Jesus. E aí, irmãos, a obra de Deus não é mera obra humana. Muitas vezes, de maneira equivocada, procuramos fazer uma obra para Deus, porém deixamos de lado o principal, que é a palavra de Deus. Irmãos, a edificação não vai ocorrer com nenhuma outra coisa se não for com a palavra de Deus. Diga assim, a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus é o que faz a edificação e é o que faz a obra dele. Irmão, se não houver palavra e não houver revelação dessa palavra, o povo se corrompe. Mas ao achá-la, prospera. Quer ter um viver cristão, quer ter um viver da vida da igreja próspero, quer gozar da prosperidade que o Senhor tem para você, siga a palavra, siga o que o Senhor está falando. Mergulhe no rio e deixe que esse rio leve. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, em relação à palavra, eu gostaria de tocar em alguns pontos aqui, tá? Em relação à palavra, primeiro e antes de tudo, nós temos a Bíblia. Jamais deixamos a Bíblia de lado. Tudo é conforme os princípios da Bíblia. E toda a revelação de Deus provém de sua palavra constante. Nada, irmãos, nada fora da Bíblia. A Bíblia é a base de tudo. Tudo que é construído na vida da igreja tem que ter a Bíblia como a base. Louvado seja o Senhor. Esse é o falar das Escrituras que o Senhor deu para nós. Só que, irmãos, existe uma palavra que é para atender a uma necessidade atual, com o objetivo de produzir algo para Deus, e todos estamos aqui para executar as ordens do Senhor. É o que nós conhecemos como palavra profética. Vou dar um exemplo. Sula me ajuda, Sula é advogada, vai saber um pouco disso. Imagine aí que Alfredo aluga um apartamento para Ian. E aí eles têm um contrato, fecha o contrato. Toda a base da relação jurídica entre os dois, os deveres de Alfredo, como quem está locando, e o de Ian, que vai ser o locatário, que a gente chama, o inquilino, está nesse contrato, está tudo lá. Mas aí, uma das coisas que tem é o dever de pagar. Então, vamos supor que nós estamos em setembro. Então, acertou o contrato aqui, aí setembro Ian paga, outubro Ian paga, mas aí em novembro, dezembro, janeiro, Ian não paga mais nada. Aí o que é que Alfredo faz? Conversa, Ian diz, eu não quero pagar não, acho que não tem um porquê tá pagando isso não. Aí Alfredo vai e entra com Ian com a ação na justiça. E aí é interessante, irmãos. Aí Alfredo vai, leva diante do juiz e diz, aqui está o contrato, tudo está determinado aqui nesse contrato. O juiz olha, ele mostra que realmente Ian não pagou, Ian foi veaco nessa situação. Não pagou. E aí o juiz diz assim, Alfredo tem razão, Ian tem que pagar. É interessante porque a maioria das pessoas pensa que o processo acaba aí. Mas na verdade, irmãos, essa é apenas a primeira parte do processo. O juiz na sentença, a sentença do juiz vai dizer assim, Alfredo tem razão e Ian tem o direito, tem o dever de pagar a Alfredo. Mas, irmãos, existe uma segunda etapa do processo. Essa etapa, a sentença, vai ser a base de tudo o que for dali para frente. Alfredo tem direito, então tem. Agora é o quê? Como é que vai saber o que Ian vai pagar ou não? Quais são os bens de Ian? Aí a gente entra agora numa fase do processo chamada de execução, cumprimento da sentença. Então, aquela sentença agora vai precisar ser cumprida. Aí é onde vai começar a procurar, na prática, quais são os bens de Ian, vai atrás da conta bancária, tudo para poder pagar, para ser cumprido aquilo que está na sentença. Então, irmãos, veja,
A Bíblia já nos revelou tudo, quem nós somos, já mostrou onde nós estamos, como o mundo foi criado e onde vai acabar. A Bíblia já nos mostrou onde nós vamos chegar. Se Deus quiser, no reino estaremos lá. E na Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra, já está lá na Bíblia. E o Senhor determinou ali todos os princípios a ser seguido. Irmãos, a sentença já foi lançada. E sabe qual é a sentença? Que nós vamos ser vencedores com Cristo. Em nome de Jesus. Mas, irmãos, e para agora? A gente agora está numa fase de execução. É aí onde entra a palavra profética. É para executar o falar do Senhor, que o Senhor revela na Bíblia. Agora a execução é por meio desse falar, que é um falar do Senhor próprio para o atual momento, para esse momento de agora. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, a gente precisa ser obediente. O Senhor está falando para nós. O que Ele deseja de nós agora é exatamente isso. É isso que nós, enquanto cristãos, como trabalhadores da última hora, é esse o caminho que nós precisamos seguir. E um ponto muito rico que eu ganhei, né, é que ele diz assim, o irmão compartilha, ide está na imersão, tá? Ide é um verbo ativo, uma ordem. Toda palavra de Deus é uma palavra de comando, de modo que Cristo, como cabeça, está dando voz de comando para a sua igreja executar a obra de Deus. Irmãos, a palavra profética não é uma palavra de substituição, mas é uma palavra de execução. Não está substituindo a Bíblia, porque a Bíblia é insubstituível. Ela é íntegra e é acima de todas as coisas, mas a Bíblia mas a palavra profética é uma palavra de execução para o momento. Louvado seja o Senhor. Como é que a gente vai agradar o Senhor hoje? Sendo fiel àquilo que o Senhor está nos revelando, o que é que Ele espera de nós hoje. Nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor está falando para nós hoje. Eu tenho que dizer sim e amém. Ser simples e obediente àquilo que o Senhor está falando. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Por isso que esse falar traz unidade. É o falar que traz a unidade ao seu povo. Porque todos estão seguindo a mesma direção. Irmãos, esse falar é um falar que traz direção para o povo de Deus. Então, a gente sabe onde é que vai chegar e o caminho para lá, o processo, é por meio disso aí. Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos amar com reverência essa palavra. De novo, não substitui em nada a Bíblia, mas ela executa o que está na Bíblia. Se for, irmãos, contra a Bíblia, o próprio Senhor elimina. Não tem como prevalecer, porque a palavra do Senhor é constante. Ontem, hoje e para sempre é a palavra de Deus. É o que Ele já colocou na Bíblia. Mas, irmãos, para hoje, a gente tem um falar de execução. E você quer executar? Como é que a gente precisa ser? Simples e obediente. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, há um rio. Vamos abrir aqui em Ezequiel capítulo 47. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 47. Então nós vimos lá em Efésios que tem um rio que está correndo, e aqui em Ezequiel também vai falar um pouco mais acerca desse rio. Ele diz assim, versículo 1: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa e do lado sul do altar. Ele me levou pela porta norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Corriam águas. Nessa reunião está correndo águas. Senhor Jesus. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos lombos.
Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, aleluia, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Senhor Jesus, irmãos, esse rio a gente tem que deixar crescer. O rio está fluindo, mas muitas vezes está ainda muito baixo para a gente. A gente precisa que essas águas cresçam na nossa vida. E como é que elas crescem? Quanto mais obediente eu sou, quanto mais eu ouço e pratico aquilo que o Senhor tem colocado, mais ela vem crescendo. E sabe o que é rico, irmãos? É que à medida que ela é crescendo, proporcionalmente, a minha vontade e o meu eu vão diminuindo. Pedro, o Senhor disse a Pedro, quando eras novo, ias para onde queria. Mas quando fores velho, outro virá, está lá em João, eu acho, capítulo 21. O Senhor disse, outro virá e te cingirá e te levará para onde não queres ir. Irmãos, a palavra que o Senhor tem dado para nós é uma palavra para que as águas cresçam. E essas águas muitas vezes nos levem para onde nós não queremos ir, para fazer o que nós não queremos fazer. Sabe por quê? Porque Jesus disse, quem quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Acho que Ian compartilhou na última mensagem uma coisa muito rica a esse respeito. Negar a nossa vida da alma, negar a nós mesmos, o nosso ego, irmãos, não é uma questão de força, como era aqueles, o ascetismo queria. Não, se eu gosto disso, eu vou completamente erradicar isso aí. Irmão, sabe quantas vezes vai funcionar? Nenhuma. Você pode ir no primeiro dia, no segundo, no terceiro você volta. Dá um exemplo. Gosto muito de chocolate. E teve uma vez que eu disse, não vou comer mais chocolate. No primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia eu fraquejei. Mas, irmãos, de uma maneira prática, quando se diz acerca da vontade do Senhor, é da mesma forma. Eu posso querer fazer as coisas em mim mesmo, com a força do meu próprio braço, quero edificar a igreja em mim mesmo e me negar, mas, irmãos, não adianta. E louvado seja o Senhor, porque não é por nós mesmos, que nós não somos capazes de nada. Qual é o segredo? É mergulhar no rio e sair pegando fogo. Louvado seja o Senhor. Deus pode fazer milagres por nosso intermédio se formos simples e obedientes, de modo a deixar o fluir desse rio nos levar. Irmãos, deixa o rio levar. Não tenta brigar e não tenta ir contra isso aí. No momento certo, né? O Senhor vai mostrar todas as coisas, o Senhor vai revelar todas as coisas. Mas o que é que a gente precisa? Simplesmente ir. E esse rio está fluindo. Eu creio, irmãos, que aqui o rio está fluindo. Amém. E o que é que eu preciso fazer? Preciso dizer sim, Senhor. Sim, amém. Eis-me aqui, Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. É bem conhecida essa passagem, vale a pena a gente falar um pouco acerca dela. Capítulo 5. É a história de Naamã, né? Como todos sabem. Naamã era um grande comandante da Síria, só que ele tinha um problema, ele era leproso. E ele estava precisando de cura. E aí, no versículo 1, ele começa dizendo, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Estou no versículo 1, tá? Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra. Veja só, ele era muito grande, era herói de guerra, porém leproso. Irmãos, para aquela época, isso aí já era uma queda gigantesca na questão. E veja como a Bíblia ela é sábia ao colocar, porque ele era um herói de guerra, porém leproso.
E ele prossegue: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. No original, irmãos, esse termo aqui para menina é a mesma coisa que insignificante. Tanto é que o nome dela nem está relatado aqui. É uma menina, é qualquer uma, é uma menina qualquer, desprezível. Senhor Jesus. E aí disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria a sua lepra. Então veja, essa menina insignificante, que de nada sabe, ela simplesmente disse, tomara. Ela sabia onde estava a cura. E sabe por que ela sabia, irmãos? Porque ela cria nisso. Ela cria que aquele profeta poderia curar o Senhor dela. E, irmãos, a palavra que o Senhor tem falado para nós precisamos crer nela. Precisamos pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé para que cada vez mais nesse falar que o Senhor está dando à tua igreja. E aí ele prossegue dizendo, então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Foi toda uma comitiva, né? Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse, meu Deus, acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Olha o medo que o rei de Israel estava. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Deixa-o vir a mim. Senhor Jesus, veja onde começou, irmãos. Começou com uma menina, que o nome nem foi registrado na Bíblia. Uma menina desprezível e já está no rei de Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Olha o tratamento VIP que Eliseu deu a ele. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Disse assim, vai tu que eu não vou receber ele não. Dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Agora, olha só. Era simplesmente para ele ir até o Jordão, se lavar 7 vezes e a carne dele ia estar limpa. Essa era a palavra que o profeta Eliseu tinha dito a ele. Era simples ou não era? Irmão, você está com uma lepra. Uma lepra era muito sério naquela época. Tanto é que o próprio Senhor, nos 10 mandamentos, disse, né, que era para tirar. Então, irmãos, olha como era a simplicidade. E o falar que o Senhor tem dado hoje para nós é simples. É simples. E onde é que está a complicação? Em mim. É só ir, se lavar 7 vezes e você vai estar curado. Irmãos, é só ir, fazer a vontade do Senhor, seguir aquilo que a igreja tem recebido, e, irmãos, você vai ser um vencedor. Ó Senhor Jesus. Então ele diz, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Está vendo como já tinha todo um conceito formato na cabeça de Naamã? Como também talvez na nossa vida temos um conceito sobre o que é a vida da igreja e como se vive a vida da igreja. Como que é uma reunião, como que deve acontecer as coisas, quem deve liderar, quem não deve, o que deve ser falado na reunião, o que deve ser falado na igreja, o que não deve, a gente já tem todo um protocolo, toda uma liturgia. Mas, irmãos, o Senhor é fora da caixa. Senhor Jesus. E aí ele diz, não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todavia as águas de Israel? Não são aquelas outras palavras melhores do que aqui é falado aqui na vida da igreja? O irmão Pedro falou sobre isso recentemente.
Não é muito melhor uma palavra que me deixa, tão assim, que mexe comigo, que dá vontade de chorar. Não é muito melhor? Mas por que a gente tem que se lavar no Jordão? Por que essa palavra está sendo falada para nós? Verdade. Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Irmãos, se foi com indignação. Irmãos, não vamos ter esse mesmo falar. O Senhor está falando para nós. E é simples. E aí veja, então se chegaram a ele os seus oficiais. Veja só, quem primeiro deu a ideia foi uma menina que era desprezível. Ao simples falar dela, o que causou? Irmãos, você pode se achar desprezível, você pode se achar nada, um zero, mas irmãos, o que o Senhor quer é apenas que você fale. Aquilo que você tem recebido, fale. Basta isso. Senhor Jesus. E aí, olha só, então se chegaram a ele os seus oficiais, ou seja, os oficiais que agora estavam abaixo de Naamã. Veja que quem estava falando para ele não eram pessoas altas, não foi nem o rei de Israel que falou que era um igual, mas era agora os subalternos dele. Primeiro foi uma menina e agora foram os oficiais que eram subalternos dele. E lhe disseram, meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Irmãos, se fosse qualquer outra coisa mais difícil, se fosse para a gente caminhar de joelho e subir escadas de joelho, a gente não faria, sabendo que era falar de Deus? Ou a gente não faria? Faria. Irmãos, e o que o Senhor está falando para a gente é tão simples e tão acessível. Na época do serviço de criança, tinha uma literatura chamada Zeca, Juca e a Videira, né? Que mostra que Zeca plantou uma alta árvore e Juca escolheu por plantar uma videira. Por quê? Porque a videira era acessível. Enquanto que Zeca queria algo grande, magnífico. Resultado foi que o coco caiu na cabeça de Zeca. Enquanto que Juca estava se alimentando da uva. Irmãos, não complica, simplifica. Porque o que o Senhor deu... E uma coisa, irmãos, porque o falar é simples, não quer dizer que ele é pífio, que ele é insuficiente. O Senhor sabe cada um de nós, Ele sabe a nossa necessidade. Quem sou eu para achar que eu sei da necessidade da igreja mais do que o Senhor? Não sei. O Senhor sabe o que está falando ao seu povo. Então vamos ser simples. E essa palavra não foi para o irmão A ou o irmão B, essa palavra foi para mim. Comece trazendo essa palavra para você. Seja simples. E, irmãos, a simplicidade e a obediência andam juntas. Porque quanto mais velho a gente vai ficando, e aí volto a dizer aquilo que eu disse mais cedo, quanto mais tempo a gente tem de vida da igreja, mais coisa, mais bagagem a gente carrega, e muitas vezes, ao invés dessa bagagem, está naquele versículo que diz, andemos de acordo com o que já alcançamos, essa bagagem muitas vezes é peso para que eu possa prosseguir. Irmãos, precisamos ser gratos pelo tempo que nós temos da vida da igreja, louvado seja o Senhor, mas que a gente esteja preparado para aquilo que o Senhor está falando hoje, nesse momento, agora, Senhor Jesus. E é uma palavra de comando. E eu vou dizer o quê? Não, Senhor, não. Naquele versículo, não sei se foi Roseni ou se foi Ian que falou acerca de Moisés, que o Senhor fala para ele. E aí a palavra fala que o Senhor se indignou, porque Moisés estava colocando muita dificuldade em obedecer o falar do Senhor. O Senhor estava dizendo, é assim, 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 Moisés, mas eu sou assim, e isso assim. Aí a Bíblia fala que o furor do Senhor se levantou. Então, irmãos, a gente fica tantas vezes diante do Senhor, e eu não estou dizendo que não é para a gente ir para o Senhor, é para a gente ir diante do Senhor, tá? Mas muitas vezes a nossa mente, a gente se fecha. É para a gente ir para o Senhor com o coração aberto. Senhor, eu quero ganhar essa visão. Senhor, eu quero receber isso. Se eu ainda não estou vendo, Senhor, revela para mim. Irmãos, se formos com o coração adequado diante do Senhor, Ele vai nos revelar. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. E aí o versículo 12
né, que nós lemos, ele diz assim, não são... 14, verdade. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Irmãos, essa palavra que o Senhor tem falado para nós é a palavra da cura. É simples, tão simples. Oi? Torne-se uma criança, verdade, exatamente. Então, irmãos, se for para mergulhar 7 vezes no rio, não queira falar que está longe, que está distante, que lhe agrada mais. Mas, irmãos, seja obediente ao falar que o Senhor está dando a você. Isso é algo que o Senhor está dando a você. Independentemente de que, não tome, não faça que nem Pedro. E, Senhor, e quanto a estes? O Senhor vai dizer a você, que te importa? O que é que você tem a ver com isso? Quanto a você, segue. Seja você obediente. E, irmãos, a gente vai ver o sobrenatural acontecer. A gente vai ver curas acontecer. A gente vai ver coisas... A gente tem ouvido testemunhos do que o Senhor tem feito. Por meio da imersão na palavra. Por meio de tudo isso que o Senhor tem levantado no nosso meio. A prova está aí. Vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Mas, irmãos, nós temos visto. Quem foi, né, lá para quem foi já para o CEAP, já teve essas experiências, viu o que é a obediência ao falar do Senhor. E, irmãos, eu digo uma coisa, quando a gente vai, que a gente volta, a irmã Adriana está ali, as irmãs foram também, né, no Congresso das Irmãs, quando volta, irmãos, volta no alto, na esfera do alto. Ó Senhor Jesus. E aí, a Bíblia fala, a palavra prossegue, há um rio em nosso interior que deseja fluir de nós e devemos deixá-lo fluir, trazendo a realidade dos céus para a terra. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, essa palavra tem me ganhado muito, trazer a realidade do céu para a terra. Como o céu está nesse momento é maravilhoso. Não é uma esfera chata, cansativa. Mas o céu, irmãos, ele está em plena atividade. Se o céu está em plena atividade, Jesus orou assim na terra como no céu. Se o céu está em plena atividade, eu também. A igreja também precisa estar em plena atividade. A gente precisa estar pregando o evangelho, a gente precisa estar indo às ruas, orando pelas pessoas. Nós não podemos parar. Temos um hino também que diz, somos trabalhadores da última hora. Quem vai nos intimidar? Não posso parar. Você gosta dessa música? Não posso parar. Aleluia. Não posso parar. Diga assim, não posso parar. Não posso parar. Eu não quero parar. Irmãos, coloquemos isso no nosso coração. Eu não quero parar. Mas eu quero prosseguir. Eu quero avançar. Eu quero ir para o alto. Senhor Jesus. Então, quando o nível das águas sobe, a ponto de perdermos o apoio dos pés, ficamos desesperados porque saímos da nossa zona de conforto. Irmãos, o ser humano tem naturalmente, isso é inato a nós, querer se aquietar. Está muito bom, a gente simplesmente se acomoda. Mas, irmãos, o viver cristão e a vida da igreja não é para se acomodar. É para continuar avançando. Não pode parar. Avança. Senhor Jesus. Mas é exatamente isso que Deus deseja fazer conosco. É essa a verdadeira vida cristã, a verdadeira vida da igreja. Vamos bem rápido aqui, meu tempo já está acabando. Abri aqui em 2 Coríntios, capítulo 1. Um exemplo disso, versículo 8. Aqui é Paulo, né, falando para os coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha a situação. Irmãos, quantas vezes na vida da igreja a gente não tem situação em que a gente fica desesperado até da própria vida? E olha que não é nessa magnitude, né? E aí ele diz, contudo, já em nós mesmos
tivemos a sentença de morte. Paulo disse assim nessa ocasião: acabou tudo, não tem mais jeito. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos. Irmãos, se você for obediente à palavra que o Senhor tem falado para nós, você não vai parar. O que o Senhor for colocar na frente, Ele mesmo vai tirando os inimigos. O povo de Israel pôde avançar, por quê? Porque o próprio Senhor foi tirando os inimigos da frente dele. Então, irmãos, vamos ser obedientes. Vamos confiar naquilo que o Senhor está falando. Amém. Senhor Jesus. Amém. E vamos sair da nossa zona de conforto. Eu não quero, irmãos, ficar na zona de conforto. Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. O Senhor quer elevar as águas até o ponto de nós nos fazer ficar perdidos, sem saber para onde ir. Momento que a água então nos leva e dirige. Foi o que aconteceu com Paulo. A situação ficou tão crítica e ele disse assim: o Senhor toma conta de tudo. Irmãos, na nossa vida, se nós queremos ser encabeçados pelo Senhor, começa daí. Eu preciso do encabeçamento de Deus na minha vida. E se cada um de nós, enquanto membros do corpo, formos encabeçados, irmãos, a igreja vai estar encabeçada por Cristo, porque a igreja é composta de membros. Amém. Senhor Jesus. Amém. E aí, irmãos, em relação a isso, já finalizando, Caio já levantou ali, eu só tenho 10 minutos. Mas é rápido. Diz assim, ó: temos vivido a vida da igreja como um mar morto. Tínhamos muitas riquezas da palavra, mas apenas as armazenávamos e não fazíamos fluir adiante. Mas agora, mergulhando nesse rio, até as águas do Mar Morto se tornam saudáveis. Amém. Irmãos, como é que está a sua vida da igreja? Tenho 20 e tantos anos de vida da igreja. E como é que está a sua vida da igreja? Tudo que você já viu, tudo que o Senhor já revelou para você, você tem deixado fluir para outras pessoas? Porque é isso que o Senhor quer. Irmãos, essa é a pregação do Evangelho. O Senhor nos comissionou a pregação do Evangelho do Reino. Então o Senhor nos tem dado palavra para conduzir as pessoas ao Reino. E aí eu pergunto a você, você tem usado, o que é que você tem feito com esse arcabouço que o Senhor tem dado a você? Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Não é, irmãos, o quanto o homem faz para Deus, mas sim o quanto ele é usado como canal para fazer o rio passar, permitindo ao próprio Deus realizar sua obra e gerando frutos. Algum tempo atrás, os irmãos falaram muito acerca do trabalhar no descanso. Esse é o verdadeiro serviço a Deus. É o trabalhar no descanso, em que eu não faço nada em mim mesmo, mas eu simplesmente me disponho para que o rio possa fluir através de mim. É eu chegar onde quer que eu esteja, no meu trabalho, na minha casa, e eu esteja aberto. Se eu estou desfrutando, o Senhor está me dando revelação, o Senhor está me dando a palavra, o Senhor está me dando direção, para que eu deixe essa revelação também fluir para os outros. Irmãos, a vida da igreja é um viver coletivo. E aí eu encerro com isso aqui. Quando nós cremos em Jesus, somos batizados para dentro de um só corpo, o corpo de Cristo. Fomos batizados para dentro de um só corpo. Esse é o novo homem, a igreja, coletivo, de modo que estamos entre muitos membros e vivemos agora para o corpo. Irmãos, nós vivemos agora para o corpo. Você é um membro dentro desse corpo, então você não pode viver para você mesmo. Assim como é o Senhor quem edifica a igreja, assim como tudo parte dele, mas também agora a minha vida deve ser para esse corpo. E aí vamos abrir aqui já para encerrar, Colossenses capítulo 1. Esse versículo aqui estava para os adolescentes, transcreverem. Esse aqui deve ser o nosso coração enquanto membros do corpo de Cristo. Diz assim, ó: agora me versículo 24. Diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Veja só, meus sofrimentos por vós. Meus sofrimentos por vós. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo.
que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada, a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, irmãos, vê aqui que Paulo ele não falava nada de si, para si, mas aqui ele diz, os sofrimentos por vós. Ele diz também, preencha a favor do seu corpo. E ele diz, a vosso favor. Irmãos, a vida da igreja, não existe mais eu. Nós estamos imersos em Cristo e estamos revestidos do amor. Então, a partir de agora, irmãos, é nosso, é nós. Nós somos o corpo de Cristo e nós temos um cabeça que nos guia. Então, irmãos, a gente precisa uns dos outros. Não pense que você pode avançar só. Não pode. Você precisa do irmão que está do seu lado. Talvez o irmão que esteja aqui tenha muita raiva do irmão que está aqui. Já sentam um distante do outro porque não se gostam. Mas o irmão que está aqui, você precisa do irmão que está ali. E o irmão que está aqui precisa do irmão que está ali. Porque vocês estão juntos. E esse é o trabalhar de Deus nos nossos tempos. Deus quer colocar um tecido de amor e nos fazer um só. Essa, irmãos, é a obra-prima de Deus. Independentemente de quem somos, independentemente de onde vimos, a igreja é o corpo de Cristo. E vai formar um belo tecido de muitas cores, justamente por causa do amor. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos ruminar em pequenos grupos, amém? Hoje em todos os momentos o Senhor me quer falar docemente com amor, meu ser todo conquistar. Tal palavra traz-me luz da vida dissipar, toda treva, toda morte, o pecado é o forte. E a lei que sim, que eu note, vem a vida me roubar. Na verdade sei e resisto ao falar do meu Senhor. Provo só murmuração, rebeldia, angústia e dor.
vamos ofertar do que é seu. Você, seu administrador fiel, minha vida lhe consagro, dou-lhe tudo que é meu. Ó Senhor, mas o útil faz-me a ti, pois o tempo se abrevia, ou não posso mais fugir. Atento a teu falar, Senhor. Persigo cada passo teu. Aquilo que ficou pra trás não me importa mais. Se tu fores meu, identificando o meu olhar, sublime fazes meu andar. Aceito tudo, mas perder nada vou temer. Se eu te ganhar, o teu caminho é salvação. É confiar em tua mão. É esquecer de tudo que não tem futuro, que não tem depois. É ver teu valor, viver só nós dois. Meu desejo é prosseguir, meu destino é conhecer a ti. Você pode cantar de todo o seu coração. O caminho é salvação. É confiar em tua mão. É esquecer de tudo que não tem futuro, que não tem depois. É ver teu valor, vai teu amor, vivemos só nós dois. Meu desejo é prosseguir, meu destino é conhecer a ti. Meu desejo é prosseguir, meu destino é conhecer. É esquecer de tudo que não tem futuro. A palavra de amanhã vai ser imersão. É uma palavra, né? Depois, palavra de comando. Entendeu? Imersão, palavra de comando.
Amém? Aleluia. Quem quer ser curado, irmão? Naamã foi curado. Nós também podemos ser curados. Louvado seja o Senhor. Quando o irmão começou a compartilhar e falando dessa história de Naamã, eu estava refletindo minha história, né? Assim, acho que tem uns 20 anos que eu tenho de vida de igreja, de bagagem. Como chegar na reunião, como se comportar, como fazer a reunião, o que fazer já na reunião, o serviço que eu faço, eu já sei como fazer, como conduzir, como orientar os irmãos. E Naamã, irmãos, era assim como a gente. Era o comandante. Era o comandante e ele que conduzia aquela tropa. E eu nunca tinha tocado essa questão dessa menina, irmão. Quantos anos a gente desfruta desses versículos, né? E o Senhor ainda não tinha revelado isso para nós, né? Essa menina, tão simples, falou para a esposa de Naamã, diga a ele que tem um profeta, né, lá em Israel. Eu estava compartilhando com os irmãos agora. Aí no 14 ele fala que ele foi obediente, né, à palavra, mergulhou a palavra de um homem de Deus. E eu estava compartilhando com os irmãos que antes de ser o irmão Pedro, né, conduzindo, né, as igrejas, era o irmão Dong, né? E levantou várias coisas, né? Vários mover, várias situações e existia aquela, será que isso é de Deus? Será que isso não é? E eu pude ver hoje aqui nessa palavra, irmão, o que é de Deus, a cura. E eu creio, irmãos, que assim o Senhor tem conduzido esse homem de Deus, né, para falar essa palavra para nós, para nos dar uma direção para reinar. Qualquer canto que você for, se não reunir aqui ou em qualquer canto, vai ter um homem de Deus dando direção, falando alguma coisa. Eu até compartilhei com os irmãos. Chegasse aqui hoje, Roseni vai ministrar a palavra aí. Abra vocês aí, cada um a sua Bíblia aí. Onde você abre, bota o dedo e lê esse versículo. Não ia ter uma direção, né? E aqui, irmão, quando Naamã foi obediente a essa palavra, houve cura. Então, irmãos, vamos jogar todo o nosso conceito, toda a nossa bagagem, e vamos acreditar no que o Senhor tem falado para nós hoje. E eu, mais uma vez, encorajo os irmãos, as irmãs. Eu fazia um tempo que eu não estava indo para as comunhão com os irmãos. Eu fui quarta-feira com os irmãos. Irmãos, precisa mais irmãos ir. Irmãos, só vê quem está lá. É porque é sobrenatural. Aí eu fiquei olhando assim, o irmão Jobson, tinha outros irmãos lá, Renatão, uns irmãos que estão há bastante tempo, se pegar a palavra, ministra uma boa palavra para nós. Né? Os irmãos conhecem a palavra, o Senhor tem dispensado a palavra, mas o Senhor tem feito algo totalmente diferente nessas reuniões, irmãos. Chegou lá, os jovens começaram a cantar o louvor, depois o irmão disse, irmão, leia essa estrofe aqui da imersão, você de tal cidade, aí o irmãozinho foi lá e compartilha o que você ganhou aí. Aí pegaram até Ricardo de surpresa, Ricardo, nunca vi Ricardo tremendo tanto. Botaram Ricardo para compartilhar lá, Ricardo foi lá e tal. E começou a conduzir a reunião, e a gente desfrutar e louvar. Irmãos, eu nunca vi um frescor tão grande naquela reunião. E quando terminou, o irmão Jobs falou 3 minutos. Irmãos, tem que quebrar todo o nosso conceito, toda a nossa tradição, toda a velharia. É como o Júlio compartilhou, seguir o Espírito. Ele disse, irmão, eu disse aos irmãos que eu não sabia como fazer essa reunião de homens de oração. Aí os irmãos disseram, é bom, irmão, deixa conduzir. E os irmãos foram conduzindo e a coisa foi acontecendo, irmão. Como foi desfrutável, irmão. Assim eu vim muito encorajado, sabe? O falar ali, a comunhão com os irmãos. É algo novo, irmão. É estranho, né? Assim, quebra todo o nosso conceito. Tão simples que se tornou tão precioso. Então encorajo os irmãos, que na próxima reunião que tiver, irmãos, os irmãos estejam juntos, né? Vai ter o congresso das mulheres, as irmãs vão, irmão. Eu creio que o Senhor vai falar muito para vocês lá. Né? Começou para mim na conferência de jovens.
O Senhor falou para mim ali algo, fiquei olhando algo totalmente diferente da nossa forma de reunir, né? Mas eu saí cheio daquela reunião. Graças ao Senhor. Vamos ser obedientes. Aleluia. Irmãos, eu porque o que o Alfredo falou é muito precioso. Essa menina era desprezível, mas ela valorizava uma coisa que Deus valorizava: o falar dele. Por isso que ela era uma pessoa ali. Imagina você sair, você foi sequestrada e colocada ali na casa do comandante para ser uma serviçal. Não era fácil para o povo de Israel, né? Mas, graças ao Senhor, irmãos, ela não estava reclamando, mas ela estava desfrutando desse falar. E ela pôde levar esse falar a outros e uma pessoa foi curada. Ó Senhor Jesus! Isso é a mesma coisa hoje, irmãos. Se a gente está ouvindo falar de Deus, está imergindo na palavra, está entrando com os gritos de guerra, tem a casa de adolescentes, né, que está sendo planejada aí. Vamos seguir esse rio. Quando você mergulha nesse rio, você se torna uma criança. E o que foi que o Senhor disse para os discípulos? Se eles não estiverem como essa criança, vocês vão entrar no reino? Não. Né? Eu quero ser como essa criança. Ver tantos irmãos, né, de idades avançadas, lá na quarta-feira, e pulando, né? Que eles eram para estar dentro de casa. Não vou mais para não, já sei muita coisa. Mas eles estavam lá, cooperando com o Senhor. Eu quero seguir o exemplo desses irmãos. Quero ser essa criança. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Irmão, eu vou compartilhar uma experiência que eu tive ontem, né? Ontem o Senhor estava me dando o sentimento de fazer comportagem. Aí eu fui simples, né? Fui obediente. E aí eu tive uma experiência, né? Eu estava bem fluindo, sendo que ainda não tinha conseguido passar nenhum kit. Aí eu fui parar para imaginar a palavra e fazer uma oração, Senhor. E eu tinha tocado muito no ponto da imersão, que era o ponto 4, né? E aí eu pedi ao Senhor, Senhor Jesus, se for da tua vontade, Senhor, leva alguma pessoa a levar o kit. Aí eu ia descendo numa rua, aí do lado do sentimento, você vai voltar. Aí eu disse, não, Senhor, já querendo questionar, vou para baixo, é melhor para baixo. Mas o Senhor, você vai por cima. Aí eu fui obediente, né? Eu fui lá. E o Senhor era por esse homem. Foi tudo assim, maravilhoso, assim, sobrenatural. E aí eu disse, posso orar por você? Aí ele aceitou a oração. E eu disse, você tem algum pedido de oração? Aí ele disse, eu queria que o Senhor me ajudasse a perdoar pessoas que me decepcionaram. E o ponto da imersão que eu tinha tocado falava sobre o Senhor produzir em nós um tecido de amor. Aí eu orei orei só a imersão. E eu falei minha experiência para ele. E ele ficou, Senhor Jesus. Aí eu levei ele a emergir na palavra. E ele tocou assim, Senhor Jesus, é isso mesmo. Aí eu mostrei os kits para ele. Ele disse, eu vou levar um kit. É o Senhor que está falando comigo. E eu, Senhor Jesus. E eu nem precisei oferecer a imersão para ele. Eu disse, eu posso levar essa imersão? As pessoas cedem da palavra, irmãos. E eu também tive outra experiência, né, nesse dia. Eu ia orar para um pai e um filho. Sendo que ele aceitou a oração e foi embora, né? Aí chegou 2 jovens. E eles estavam trabalhando, ele disse, você ia orar para a vida daquele moço? Aí eu disse, sim.
Aí disseram, as pessoas precisam da palavra, precisam aceitar essa palavra. Eu disse, posso orar por vocês? Aí eu disse, pode, eu preciso dessa palavra. Eu orei por eles e eu levei eles a imergir. E eles estavam abertos. Jovens, geralmente os jovens eram vistos como assim, não queriam a palavra, queriam estar no mundo, mas eles imergiam. E todas as pessoas que eu orei, eles imergiram na palavra comigo. As pessoas, elas estão abertas para imergir na palavra. Até pessoas que não sabiam ler, imergiram comigo, irmãos. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Aí, irmãs, eu fui pega de surpresa, que o Caleb falou que se eu compartilhasse, ele compartilhava também. Então, eu vou concatenar minhas ideias. Eu desfrutei muito da parte da menina, né? Que era uma menina insignificante, e hoje nós somos essa menina, né? Nós somos insignificantes mesmo, mas a gente sabe onde está a cura. Então, a gente precisa falar. E aí, eu desfrutei muito, tem até um grito de guerra que fala, mergulha que não dói, sai dessa caixa. Daí eu adaptei, porque lá ele fala o comportou. Aí aqui eu escrevi, o irmão que não mergulha é osso seco que se arrasta. Irmãos, eu não quero ser um osso seco que se arrasta pela igreja. Eu quero mergulhar. E aí eu tive uma experiência muito legal essa semana, porque minha mãe está vindo para cá, e aí eu saí pelas ruas porque eu fui distribuir os currículos dela. Aí, na semana passada, no dia do alimento diário que falava sobre os ternos afetos de misericórdia, foi o dia que eu saí para distribuir os currículos dela. E, assim, parecia que tinha uma câmera, que era uma pegadinha, porque no dia que falou dos ternos afetos de misericórdia, irmãos, olha, minha mãe lá do Rio, mas ela me testou. Toda hora ela me ligava, eu, misericórdia, e aí eu fui reprovada pelo Senhor, porque eu me estressei com ela. E aí eu falei, Senhor Jesus. Aí na terça-feira eu fui designada novamente para entregar os currículos dela. Aí eu falei, eu vou desfrutar na terça-feira. Irmãos, e como eu desfrutei? Eu li o alimento diário nesse dia 3 vezes. Cada vez que eu estava no ônibus, que eu ia de um lugar para outro, eu ia lendo o alimento diário. E aí eu toquei mais uma vez, por que a gente fala tanto da imersão? Porque é inculcar. Quanto mais eu repito, quanto mais eu ia lendo o alimento diário, mais novas coisas iam aparecendo, e mais eu fui desfrutando, e mais o Senhor foi entrando dentro de mim. E aí, assim, no final do dia eu me senti aprovada pelo Senhor. Meu Deus, fiz, não teve estresse nenhum, foi na bênção. E eu pude experimentar isso, da palavra entrando no meu ser. E é isso, a palavra transforma também a gente, uma coisa prática. Foi um dia que eu não me estressei. Eu fiz o que minha mãe pediu e foi uma bênção. Então, a gente desfruta no lado de, vamos salvar vidas? Vamos, mas vamos também ser salvos por ela. Amém. Amém, irmãos. Dessa palavra de hoje, o ponto que eu mais soquei foi da passagem de Ezequiel, né? Que falava sobre o nível da água, né? E assim, no dia a dia, né? Muitas coisas, né? Assim, na vida continuando, tentando derrubar, né? E aí esse nível da água, ele abaixa, né? Mas o Senhor quer ganhar cada parte do nosso ser, né? Da nossa alma, né? Tirar todo o vácuo de poder, né? E somente por meio da imersão, né? E por meio da palavra que o Senhor pode nos preencher, né? E aí o nível dessa água vai aumentando até chegar a um ponto que não vai ter nem mais como, assim, tentar fugir, né? Do fluido do rio, né? Vai ser o rio vai seguir aonde o Espírito estiver mandando, né? Amém. 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 O ponto que eu ganhei foi o ponto que ele também ganhou. E foi sobre o nível da água. Hoje, o rio só tem uma direção, um só fluir. A gente tem que seguir essa direção. O que atrapalha da gente seguir essa direção é o nosso ego, é o nosso eu, é os nossos conceitos. A gente não pode deixar que o nosso eu venha nos impedir de seguir nesse único fluir do rio. A gente tem que realmente imergir nesse rio para que o nível da água possa aumentar e o Senhor seja o nosso único encabeçamento. E não mais o nosso eu. Amém. Louvado seja o Senhor, né? Que o Senhor, de fato, irmãos, continue nos encabeçando, né? E que todos nós, de fato, possamos mergulhar nesse rio e permitir que esse rio nos leve até o reino. Louvado seja o Senhor. Irmãos, às vezes, quando mergulhamos no rio,
às vezes há tanta sujeira em nós. Mas você sabe que quando você mergulha no rio, você vai sendo limpo? Né? O rio, a correnteza é tão forte que ele nos limpa. Então, se há algum empecilho, se há alguma dificuldade em nosso meio, vamos mergulhar e permitir que o rio continue nos lavando. Eu creio que ele está nos lavando. No texto que Júlio leu, né, em 2 Reis, capítulo 5, tem 2 personagens importantes, né? E muitas vezes a gente só dá ênfase aqui como foi dado à menina. A menina foi dado a ênfase, né? E a Eliseu? A gente leu antes que Naamã ele preparou tantas coisas para levar para Eliseu, né? Para o comandante. E vocês perceberam que ele não pegou nada? Não ficou com nada. E outro detalhe, nem saiu para o receber. Que simplicidade, né, irmãos? Ó, Alfredo, tu vai lá, diz a Naamã que mergulhe 7 vezes no rio. Pronto, somente. Não foi nem receber. Talvez, irmão, se fosse eu, manda entrar. Entra aí, prepara aí a mesa aí para que a gente possa fazer um banquete e depois é que eu vou orar por ele, é que eu vou fazer para com que realmente essa lepra possa ser curada. Irmãos, o que o Senhor quer de mim, de você, é simplicidade. Ele não quer que eu apareça, não quer que Ricardo apareça, não quer que nenhum de nós apareça. Simplesmente o Senhor. Sabe por quê? Porque quem faz tudo é o Senhor. O Senhor é quem é o nosso general. O Senhor é quem está à nossa frente. Ele está levando o batalhão de Campina Grande à guerra. A guerrear contra o inimigo. E os adolescentes aqui, eles compartilharam, né, sobre isso. Então, irmão, vamos seguir a orientação do Senhor. Firmes e fortes no Senhor. Ele é aquele que só vencendo e para vencer. E encorajamos já, de fato, na verdade, nós precisamos orar pelo congresso, que vai ser realizado aqui em Campina Grande, no Hotel Garden, do dia 13 ao dia 15 de outubro. Sabe por que nós precisamos orar? É porque todas as irmãs de Campina Grande já estão inscritas. Amém? E ainda há vaga. Para aquelas que ainda não se inscreveram, possam se inscrever. Tem irmãs de Buqueirão, tem irmãs de Alagoa Nova e as irmãs de Campina Grande. Então, a gente tem que orar para que essas irmãs que já estão inscritas não haja nenhum empecilho para que elas possam desfrutar do rio da água da vida. Amém? Sabe por que eu falo isso? Lembra quando a gente veio para esse local de reunião? A primeira reunião? A irmã José Ilse, ela veio para a limpeza conosco, né? Limpou tudo. No dia da reunião, aconteceu o empecilho e ela não pôde desfrutar conosco da reunião presencial. Teve que ficar hospitalizada, aguardando um momento para fazer a cirurgia e está em casa em recuperação. Irmãos, é por isso que a gente precisa orar por esse congresso e orar pela igreja em Campina Grande para que a gente possa continuar desfrutando do Senhor abundantemente. Amém? E falar em abundantemente, nós estamos, né, com a conferência sendo realizada lá em Sumaré. Foi a abertura hoje, foi a abertura lá, agora à noite já teve a primeira reunião, amanhã já vai ter a reunião de manhã e a reunião à noite. Que a gente possa continuar orando também por essa conferência lá em Sumaré. E depois, para que todos nós possamos desfrutar do supra-sumo, né? Eu creio que vai ser dia 16, né, de setembro, né, agora. Então a gente vai passar a data depois no grupo, mas aqueles que não puderam ir a Sumaré, vai ter a oportunidade de ir a João Pessoa desfrutar do encargo que está sendo passado a partir de hoje até o próximo sábado lá em Sumaré, tá bom? E amanhã
até o sábado, porque no domingo é a grande festa, né? É o compartilhar dos irmãos e aquela festa maravilhosa. E amanhã temos uma festa também em Campina Grande, né? Amanhã temos a ceia do Senhor. Todos os irmãos estão convidados a participar da ceia, como também teremos o nosso momento de ofertar ao Senhor. Graças ao Senhor, tudo está ficando lindo, maravilhoso lá no nosso local de reunião. E eu creio que essa semana eles irão concluir a parte interna, tá? Vai ficar, eu acho que daqui a... vai ficar faltando só a calçada, que a gente derrubou todo o muro lá, vai estar fazendo a calçada, vai ter o portão. Eu creio que em outubro nós iremos inaugurar. Final de setembro ao começo de outubro, tá bom? Vamos ficar de pé e orar. Chama Ian para encerrar orando. Ele olhou muito aqui para mim. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, queremos ser esses, Senhor, que ouve o Teu falar, Senhor, que pratica, Senhor, Senhor, que você tem falado para nós, ó Senhor Jesus, Senhor, nos encoraja, Senhor, Senhor, queremos ser esses, Senhor, nos abrimos totalmente a Ti, ó Senhor Jesus, Senhor, queremos na Tua palavra, Senhor, nós te pedimos, Senhor, Senhor, vem medir, Senhor, se Tu não mede, Senhor, Senhor, esse rio não cresce. Ó Senhor Jesus, o Senhor avança em nós. Ó Senhor Jesus, Senhor, colocamos, Senhor, Senhor, a Tua igreja nas Tuas mãos. Senhor, abençoa, Senhor. Senhor, cada irmão aqui presente, só aqueles também que não puderam vir. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, clamamos a Ti. Senhor, nos reúne amanhã, Senhor, para partir o pão, Senhor, em memória de Ti. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor.